Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Efatá não é hebraico, é grego, não é? Quer dizer, sejam abertos, não é? Minha filha mais velha morou um grande tempo da vida dela na Grécia, tive a oportunidade de estar lá, eu estava aqui até brincando com a Priscila, né? Que ela virou para mim e falou Paracolá, não é? Mas o nome era Paracalô, era o jeito que atende no telefone, e eu comecei a rir aqui do jeitinho dela falando, não é? Então eu pude aprender muita coisa do grego, graças a esse contato que eu tive no período que a minha filha morou ali em Creta, não é? Pude conhecer também os modos gregos, não é? Como é que os gregos vivem. O Senhor me agraciou grandes coisas para que eu compreenda muita coisa aqui nesse tempo, que o Senhor seja glorificado, engrandecido, não é? O melhor, o importante de se falar em grego é sakapô. Sabe o que quer dizer sakapô? Eu te amo. Ah, meu querido, minha querida, olha só. Então, em hebraico, a palavra amor é ahavá. Ahavá, isso, ahavá, não é? Então, é muito importante que nós compreendamos os mistérios, não é, desse idioma maravilhoso deixado aí para nossos ancestrais e que chegaram para nós até o dia de hoje, não é? Querido meu, querida minha, nós estamos aqui com um aconselhamento interessante de uma pessoa que veio me procurar dizendo que ela falava muito consigo mesma. Eu já, logo de antemão, já disse, não é? Mas para que gastar tempo falando contigo, não é? Fala com o Todo-Poderoso, não é? Meu querido, minha querida, é muito perigoso você falar com você mesmo. Hoje nós estamos, é um dia que eu peguei Saul de modelo aqui, não é? O rei Saul, que jamais foi um rei perante os olhos do Todo-Poderoso, mas que era príncipe do exército. Porém, todo Israel e nós aqui ainda, quando mencionamos Saul, nós mencionamos a ele como rei, não é verdade? Então, querido meu, querida minha, olha só o que aconteceu justamente na primeira rejeição. Ele teve duas rejeições, esta aqui foi a primeira, não é? 1 Samuel 13:8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal ele acabou de oferecer o holocausto, chega Samuel. Saul lhe saiu em encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que é que você fez? Respondeu Saul: vendo que o povo se espalhando daqui, que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se vinham ajuntando em Miquimás, eu disse comigo mesmo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, forçado pelas circunstâncias, ofereceu o holocausto. Meu querido, que história, não? Acabei até de falar aí com você acerca das decisões que você toma, não é? Que pode impedir o fluir da vontade do Senhor na sua vida. Eis aí uma das coisas que nós não devemos jamais fazer. Na verdade, duas. Primeiro, falar consigo mesmo. Você não é um bom conselheiro para você, meu querido. Não tome conselhos com você, não é? E nem seja forçado pelas circunstâncias. Meu querido e minha querida, tenha sempre alguém que você possa ter a confiança de ser um homem, uma mulher do Senhor, que possa orar com você por soluções. A pior coisa que existe é nós conversarmos conosco mesmo, principalmente no momento de opressão e de pressão, não é? Olha, meu querido, minha querida, Eclesiastes é um dos livros judaicos mais complexos de leitura, porque ali Salomão, que recebeu, além de tudo, uma sabedoria especial da parte do Todo-Poderoso, ele acaba tratando de alguns temas que muita gente, ao ler, não compreende, não é? Ele trata de temas que você precisa muito compreender, essa cultura que o Eterno instruiu o seu povo, para que você possa entender o livro de Eclesiastes. Eu vou ler uma coisa que Shlomo fala, e ele está dizendo isso como crítica
Aí vai uma pessoa, pega esse texto aqui e não entende, porque tira do contexto, mas eu vou ler para você, texto e contexto. Vamos lá? Eclesiastes 2,15. Aí eu pensei comigo mesmo assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também, então o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Então alguém pega esse texto isoladamente, faz uma pregação, não é? Não, está nas Escrituras. Meu querido, minha querida, não é porque está nas Escrituras que não tem um contexto. Ele está dizendo uma coisa que você não deve fazer. Se você tomar conselho com você mesmo, como ele disse, eu falei comigo mesmo, isto, Salomão, um homem extremamente sábio, falou uma burrada dessa, desculpa de dizer assim, com todo respeito a Shlomo, mas o que acontece com os tolos vai acontecer comigo, então o que eu ganhei sendo tão sábio? Nada, eu não ganhei nada, não é? Mas ele mesmo traz uma reflexão em Eclesiastes 7,12, no mesmo livro. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mais proveito tem o homem com a sabedoria, porque ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da posteridade goza do bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez tanto o dia bom quanto o dia mau, para que o homem nada descubra do que acontecerá no dia seguinte. Então, meu querido e minha querida, é importante que você compreenda que num dado momento Shlomo, falando consigo mesmo, disse, essa sabedoria não me serviu para nada. Mas no outro lugar ele disse, olha, a sabedoria protege, como protege o dinheiro, e mais importante ainda é que ela dá vida a quem a possui. Então, por isso que eu falo para vocês, para estudar as Escrituras, você tem de ter o texto e o contexto, e somente as Escrituras explicam as Escrituras. E vamos ver uma outra situação. Melech Davi, não é? O rei Davi, o grande salmista de Israel, como diz o salmista mesmo, o mavioso, não é? O grande, a pessoa excelente que nós tivemos como uma pessoa da parte do Todo-Poderoso. Salmos 39, versículo 1 e 2. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Que grande decisão torta, gente! Olha só a decisão que Melech Davi, dizendo consigo mesmo, olha, eu vou me calar diante dos ímpios, eu não vou falar mais bem nem mal. Meu querido, nós temos de falar a tempo e fora do tempo, nós temos de falar o que o Senhor deseja que nós falemos, não é? Outro conselho que nós vimos de uma pessoa segundo o coração de Deus, gente. Olha, imagina, Shlomo com a sabedoria que tinha, Salomão, Davi com o coração que ele tinha, falaram grandes bobagens, decidiram grandes bobagens, não é? E vamos falar de Abraham Avino, não é? Vamos falar de uma decisão, um exemplo que o nosso pai Abraão deixou para a gente, já como Abraão já tinha sido circunciso, já tinha mudado o seu nome, assim o de Saraí, que se tornou Sara, não é? Gênesis 20, versículo 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou. Ele teve um sonho, não é? O Abraão tinha dito para ele que a Sara era sua irmã, como ele havia feito enquanto era Abraão no Egito, dizendo que Saraí era sua irmã, que de fato era minha irmã, não é? E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, o que é isso que nos fizeste? Em que eu pequei contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer um homem. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando tu ao fazer tal coisa? Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato também minha meia-irmã, filha do meu pai, não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Meu querido, minha querida, olha que situação, o patriarca ia trazer peste, morte para um reino todo, não é?
não aprendeu nada do que ele tinha passado no Egito, e nós vemos o cuidado do Senhor pela amizade que ele tinha com Avraham Avinu, nosso querido pai Abraão, mas que é um exemplo muito grande para nós como povo judeu. Nós aprendemos desde pequenininhos, não é? É ensinado isso na mamadeira, como dizem, não é? Que nós não podemos conversar conosco mesmo, nós não somos bons conselheiros, e o exemplo é utilizado pela vida de Avraham Avinu, porque ele disse consigo mesmo: eles vão me matar. Então, meu querido e minha querida, de vez de você ficar perguntando, outro dia até eu estava conversando com um dos meus filhos, não é? E aí ele estava dizendo que às vezes ele ouve ele mesmo perguntando para ele: como você está? E ele fala: eu não estou bem. Falei: gente, como é que pode achar que essas perguntas estão vindo de nós mesmos? Nós sabemos como a gente está, não é? Quando a gente conversa com a gente mesmo, nós podemos dar abertura aí para demônios, não é? Para Shedim falar com a gente, nós podemos dar abertura para os poderes do ar, não é? Que operam e governam esse mundo tenebroso. Como é que você sabe que você está falando com você mesmo, não é? Porque falando na primeira pessoa, você pode ser enganado que é você mesmo que está falando, e não é. Então, meu querido e minha querida, fique atento no seu coração, porque essas coisas podem vir como um grande engano. Não converse com você mesmo. É preferível o tempo que você vai estar lá raciocinando, pensando com você mesmo: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para com isso, para. Não faça isso com a sua vida, meu querido, minha querida. Não faça isso. Isso é um perigo tão grave como talvez até você conversar com Hassatã, meu querido. Então, conversar com o próprio adversário das nossas almas. Você pode ver tanto o salmista, nosso querido rei Davi, quanto Avraham Avinu, que é o pai Abraão, como Shlomo, que é o rei Salomão, assim como o rei Saul, não é? Príncipe do exército do povo de Israel. Todos eles têm péssimas experiências de conversar consigo mesmo. Então você observe esses exemplos, não é? E veja como você pode se conduzir a um abismo, meu querido e minha querida. Não gaste o seu tempo falando com você mesmo. Converse com o Senhor, Ele te endireitará os teus caminhos, Ele lhe dará uma direção para as suas veredas. Não gaste o seu tempo falando com você mesmo, não é, meu querido e minha querida? Que você possa ouvir essa mensagem, que ela possa falar ao seu coração como um conselho que vem do trono do Todo-Poderoso.